Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, especialista em sexualidade humana pela USP, atendendo na cidade de Curitiba e também online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre compulsão sexual feminina, um assunto muito pouco falado. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que, caso gostem de assuntos de sexualidade humana, de saúde mental, por favor, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então, gente, eu tenho trazido aqui uma série enorme de vídeos falando a respeito de comportamento sexual compulsivo, né, ou dependência de sexo, ou hipersexualidade, como preferirem. E eu acho que um assunto que é importante a gente falar, que é muito pouco comentado, que é algo assim que parece até invisível, e mesmo as pesquisas a respeito, pesquisas sobre porcentagem na população de mulheres compulsivas sexuais, ainda deixam muita dúvida, né, sobre qual é, afinal de contas, a frequência com que esse tipo de comportamento aparece na população como um todo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito do assunto. Então eu já começo dizendo, lembrando a vocês que me acompanham aqui toda semana, que quando a gente fala em quadro de compulsão sexual, um quadro compulsivo, a gente está falando de comportamento sexual que se repete. Então nós não estamos falando de um evento isolado que acontece lá de vez em quando, mas algo que se repete continuamente dentro de um ciclo de compulsão. Então a pessoa periodicamente percorre esse ciclo da compulsão sexual. E então é um comportamento repetitivo, né? É um comportamento que a pessoa tenta controlar e ela não consegue controlar. Então ela faz tentativas periódicas de controlar, ou pelo menos em algum momento ela percebe que ela tem um problema e que ela precisa controlar esse problema, e ela não consegue controlar. Então acontecem recorrências. E eu vou falar também, como eu vou falar hoje sobre esse assunto, eu vou citar alguns comportamentos que caracterizam mais propriamente a compulsão sexual feminina e que diferenciam um pouco da compulsão sexual masculina. Então, obviamente que quanto mais comportamentos do tipo que eu vou descrever uma pessoa tem, uma mulher tem, mais possivelmente ela seja uma compulsiva sexual. Portanto, eu não estou falando de um comportamento isolado que fica se repetindo, mas comportamentos assim que, quantos mais provavelmente uma pessoa é compulsiva sexual, ok? Então vamos lá. Eu vou usar aqui, como sempre, como eu costumo dizer, eu vou usar aqui minhas anotações para eu não me perder e poder levar, não deixar nada importante de fora, apesar de que, obviamente, eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto aqui num único vídeo, porque é um assunto bastante amplo também, a compulsão sexual feminina. Então eu vou começar falando para vocês que as mulheres compulsivas sexuais, com muita frequência, elas costumam ter relacionamentos frequentes, ou seja, elas costumam ter muitos relacionamentos afetivos sexuais. Esses relacionamentos tendem a ser curtos, tendem a ter muito sexo envolvido nesses relacionamentos, a sexualidade é muito aflorada, mas eles acabam sendo de curta duração e costumam ser bastante insatisfatórios. Então essa é a primeira questão que chama a atenção, que é importante. Uma segunda questão importante é que essas mulheres, elas tendem a ter ou relacionamentos com uma única pessoa de um modo sequencial, mas que são muitos relacionamentos, né, como eu acabei de dizer, mas às vezes essas pessoas podem manter relacionamentos ao mesmo tempo com mais de uma pessoa, e isso se repetindo ao longo do tempo, né? Então, múltiplos relacionamentos que podem ser sequenciais ou podem ser até paralelos em alguns momentos. Lembrando sempre a importância de que a gente não se baseia, não está falando aqui que porque a pessoa tem um único comportamento desse tipo, que ela necessariamente seja compulsiva sexual, certo? Uma outra característica importante é que essas pessoas, elas tendem a seduzir
e a manipular parceiros, né? Então elas seduzem e manipulam muito esses parceiros no sentido de evitar sentimentos de rejeição, sentimentos de abandono. Então essa manipulação ela pode ser às vezes muito grosseira, pode ser muito pesada, porque ela não quer vivenciar sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição. Então acaba muitas vezes se envolve e depois tenta manipular o parceiro de modo grosseiro para não ser abandonado. E aí entra já uma questão muito interessante, né? Que diferencia a compulsão de homens e de mulheres, que é o fato da questão afetiva, que os homens, normalmente o homem consegue com mais facilidade separar afeto de sexo, ou seja, a experiência afetiva da experiência sexual, e as mulheres nem tanto, né? E as mulheres, assim, mais frequentemente costumam confundir um pouco essas questões. Então, a mulher acaba sendo, muitas vezes está em busca, como é comum inclusive nos homens, mas para a mulher ainda mais comum confundir o sexo com a afetividade, confundir a troca de sexo com a afetividade. Em quarto lugar, ainda dentro, complementando o que falei há pouquinho, é confundir, né? Essas mulheres com muita frequência elas confundem sentir desejo sexual por alguém com apaixonamento. Então sente um desejo forte, tem um desejo sexual alto e quando se interessam muito sexualmente, se sentem muito atraídas por uma pessoa, acabam confundindo essa questão sexual com um apaixonamento, né? Como se uma coisa se representasse necessariamente a outra. Em quinto lugar, essas mulheres, assim como homens, agora sim, agora tem uma semelhança muito grande com os comportamentos de compulsão sexual masculina. Essas mulheres elas têm um histórico de envolvimentos sexuais que são inadequados, que são inapropriados com, por exemplo, com pessoas, né, que também mostram a inadequação ou a inapropriação, que é se envolver com chefes, se envolver com subordinados, se envolver com vizinhos, com parentes, com homens da própria família, de uma maneira assim que acaba expondo a pessoa, colocando, às vezes gerando situações muito constrangedoras. Gerando riscos de exposição muito complicada e dramas muito grandes dentro da própria família. Então essa é uma característica muito comum tanto para homens quanto para mulheres compulsivas sexuais. Outra questão que é bastante, que une muito a compulsão sexual masculina e feminina é o envolvimento em atividades sexuais de alto risco. Então é aquele envolvimento sexual com a pessoa desconhecida, uma pessoa estranha, com pessoas perigosas, com pessoas que podem colocar essa pessoa em risco, essa mulher em risco, praticar sexo desprotegido, com alto risco de gravidez e poder vir a contrair uma infecção sexualmente transmissível. Então, essa questão de comportamentos sexuais de risco, elas são comuns a ambos os sexos, né? a ambos os gêneros sexuais, perdão, tanto aos compulsivos masculinos quanto as mulheres compulsivas sexuais. Outra questão que é importante, que também é comum a homens e mulheres, é associar um sexo excessivo com uso excessivo de álcool ou de drogas, ou seja, simultaneamente a pessoa associar o sexo, ter uma atividade sexual muito alta, né, repetitiva, com muitos parceiros, e ao mesmo tempo isso associado com o uso de álcool ou com o uso de drogas, ou às vezes as duas coisas. Até porque uma coisa acaba liberando a outra, né? Excesso de álcool ou de drogas faz com que a pessoa fique mais liberada sexualmente e essa excitação sexual muito alta também pode facilitar o uso de substância. Então são duas coisas que são muito comuns andarem juntas, tanto para homens compulsivos quanto para mulheres compulsivas. Uma outra questão importante, essa aqui é até muito mais comum para mulheres, acho que essa separa muito
muito a mulher compulsiva sexual do homem compulsivo sexual é permanecer num relacionamento com uma pessoa que é emocionalmente indisponível, que é uma pessoa, às vezes até meio abusiva, né? Que a pessoa pode ser negligente. Então a mulher se envolve com uma pessoa, essa pessoa emocionalmente não está disponível, é negligente no relacionamento, às vezes até abusiva no relacionamento, e essa mulher não consegue deixar o relacionamento, ou faz um movimento de abandona a pessoa, deixa o relacionamento e quando a situação está muito difícil de suportar, mas retorna. Então ela faz movimentos de afastamento e aproximação e não consegue se desvincular, né? E aí você começa a perceber, fica muito mais claro nesses momentos o quanto a questão não é só sexual, o quanto a questão tem busca de alívio de outras questões, estados emocionais complicados, estados depressivos, ansiosos, outros estados emocionais, né? Então, o que é muito comum nos compulsivos é essa necessidade de sexo e é como se fosse um equivalente do afeto, né? Nono tópico importante aqui para a gente lembrar. Essas mulheres, elas tentam evitar sexo periodicamente, da mesma maneira que homens compulsivos também tentam. Só que no caso delas, elas fazem esse movimento de tentar dar uma interrompida no comportamento sexual e, ao mesmo tempo, elas acabam trocando essa compulsão sexual por uma compulsão por compras, por comida, às vezes por álcool, às vezes por drogas, né? Mas da mulher é muito comum a compra compulsiva, né? O comer compulsivo é muito, muito frequente, então isso diferencia bastante, normalmente, do homem compulsivo, e às vezes a compulsão por álcool, por drogas, que acaba aproximando mais do comportamento compulsivo masculino. 10º lugar, trocar sexo por companhia, sexo por dinheiro, sexo por álcool, sexo por drogas, por segurança. Então a pessoa acaba oferecendo sexo em troca de outras coisas, outras necessidades que essa pessoa tem. O que nos leva já para uma outra questão, que seria a nossa 11ª, é que algumas mulheres, para dar vazão à sua necessidade, do seu impulso, seu ímpeto sexual, acabam se envolvendo em atividades ou de prostituição franca, algumas se envolvem, né? Ou às vezes atividades que são práticas de prostituição dissimuladas, assim, por exemplo, aquelas pessoas que oferecem não uma massoterapia ética para o relaxamento, mas aquela massoterapia chamada de massagem com final feliz, né? Onde a pessoa oferece esse serviço e no final acaba havendo algum tipo de envolvimento sexual com o cliente. Então esse tipo de comportamento também é um comportamento que a gente observa em algumas mulheres compulsivas sexuais. Uma porcentagem pequena, mas que também existe. O que mais que poderia lembrar para vocês aqui? Obviamente, né, que se prostituir é uma forma de dar vazão a esse desejo sexual. Outra coisa que é bem comum em mulheres, que diferencia bastante dos homens compulsivos, é a questão da imagem que a mulher transmite. Quando a mulher é muito sexualizada, quando ela está querendo atrair esses parceiros, ela quer se sentir valorizada, então ela quer atrair muito facilmente esses parceiros, ela acaba fazendo isso através da sua vestimenta, da sua postura. Então é a roupa muito colada no corpo, é o decote muito generoso, é a saia muito curta, a forma como faz com a maquiagem, as posturas, o olhar. Então, assim, o que isso transmite? Assim, é a ideia da mulher objeto, né? Então, ela se coloca como um objeto de desejo sexual para atrair esses parceiros e para conseguir mais contatos sexuais. E isso ela faz com muita frequência na busca do chamado parceiro ideal, né?
Então, muitas dessas mulheres, elas, quando a gente conversa, elas dizem assim que elas, na verdade, elas não são compulsivas, elas estão em busca do parceiro sexual ideal, perdão, elas estão em busca do parceiro amoroso ideal, elas estão em busca de amor, mas que elas nunca encontram esse parceiro ideal, então elas estão em busca. Então é uma forma de confusão, é uma forma que essas mulheres às vezes têm de justificar para si mesmas o seu comportamento, e ao mesmo tempo é uma forma de confusão entre oferta de sexo em busca de atenção, de carinho, de se sentir valorizada, né? Então, uma outra característica importante é que, em vez de elas se preocuparem, né, ao invés de elas se preocuparem com o quanto o quanto elas se interessam por um determinado homem, o quanto aquele homem é interessante de fato, o quanto aquele homem é atraente, o quanto aquele homem preenche as suas necessidades, elas ficam preocupadas demais, né? Enquanto que os homens as apreciam, o quanto que esses homens se interessam por elas, o quanto que esses homens estão dispostos a se esforçar por elas. Então em vez da pessoa, no lugar da pessoa estar preocupada consigo mesma, ela está preocupada mais com como o outro se sente em relação a ela, né? Outra questão, obviamente, né, que fica implícito em tudo isso é que a mulher acaba tentando fazer o homem se interessar por ela através do apelo sexual, né? E uma última característica que eu queria comentar agora, assim, que muitas mulheres confundem ansiedade, confundem dor e medo com excitação sexual. Então, algumas situações de risco, situações que são ameaçadoras, que colocam a pessoa em risco de exposição, até em risco de prejuízos, acabam sendo foco de excitação sexual, o que acontece também nos homens compulsivos. Então, assim, em resumo, para a gente fazer um resumo dessa história, eu vou trazer mais informações para vocês aqui sobre mulheres compulsivas. Esse é só um vídeo de abertura do assunto sobre mulheres compulsivas. O que eu queria enfatizar, chamar a atenção é que, assim, lembrando a vocês, como eu já coloquei em vídeos anteriores, que as pessoas não se tornam compulsivas sexualmente compulsivas por um único caminho. Elas podem vir por caminhos diversos, como eu já coloquei em vídeos anteriores, e vou voltar a comentar mais vezes aqui. Mas das mulheres sexualmente compulsivas, a gente vê muito fortemente a necessidade também, como acontece no homem, de se sentir valorizada, de se sentir percebida, de se sentir amada, validada, de melhorar a autoestima, de lidar com emoções negativas, assim como tem mulheres que chegaram por caminhos, por exemplo, como exposição precoce à pornografia, a muito conteúdo sexual, muita variedade de comportamentos sexuais, que se somaram a um impulso maior, um desejo alto, um muito alto sexual e um controle de impulso menor, fazendo com que essas pessoas acabassem chegando ao comportamento sexual compulsivo. Mas eu acho que a questão central assim, da mulher é uma certa o uso do sexo em busca do amor, né? O uso do sexo em busca da atenção, né? Geralmente masculina. Então, essa confusão entre sexo e afetividade é muito mais comum entre as mulheres compulsivas do que entre os homens compulsivos, apesar de que já falei aqui em vídeos anteriores que muitos homens compulsivos também fazem essa confusão. Inclusive no vídeo que eu falei sobre as sugar babies, eu deixei isso bastante claro. Mas no caso das mulheres compulsivas, a gente vê isso com muito mais facilidade, né? Então, a mulher sente aquela sensação de poder, de atrair os homens através do sexo, mas o que está por trás disso é que é o foco do tratamento, né? Então, lembrando que as mulheres compulsivas, elas procuram muito pouco tratamento em relação aos homens, elas até sondam o tratamento, elas entram em contato, mas elas ficam muito inibidas porque
todo mundo sabe que um homem compulsivo sexual, até certo ponto, até que ele perceba realmente o seu prejuízo, o seu sofrimento, o quanto ele está tendo de prejuízos pelo seu comportamento, o que ele está arriscando pelo comportamento, ele se acha um garanhão, ele se acha um pegador, ele se acha muito macho. Às vezes, se ele tem amigos com os quais ele abre um pouco do comportamento sexual, esses amigos validam, né, aquela crença masculina do pegador, né, do cara, do homem que tem que estar sempre a fim de pegar uma mulher e tal. Então o homem acaba sendo validado, enquanto que quando a mulher tem um comportamento sexual extensivo, ela é vista como promíscua, recebe aqueles adjetivos nada elogiosos, né, que vocês já conhecem, sabem do que eu estou falando, então elas são classificadas como prostitutas, como vadias, esses adjetivos que vocês conhecem muito bem. Então, se um homem compulsivo sexual já tem muita dificuldade de procurar tratamento, então vocês imaginam uma mulher compulsiva correndo o risco de receber esse tipo de rótulo, como para elas é difícil essa busca, essa aceitação, essa busca de tratamento. Porém, né, sem a busca de auxílio profissional para tratamento, elas acabam perseverando nesse comportamento e correndo sério risco de em algum momento acabarem sendo descobertas nesse comportamento por parceiros mais fixos, ou pela família, ou às vezes se colocando em situações de muito alto risco e risco, inclusive, de violência muito grave, né? Ok, gente? Então foi um vídeo assim bem básico assim para a gente começar a falar do assunto. E à medida que eu for falando desse assunto de compulsão sexual, de dependência de sexo, dependência de pornografia, esses assuntos que eu costumo trazer aqui com frequência, eu vou trazer mais a questão feminina aqui para que a gente possa levar uma informação rica, uma informação confiável a vocês, ok? Como sempre, eu peço que, se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se vocês têm dúvidas, encaminhem para a gente, eu sempre procuro responder, né? Sempre que possível eu procuro responder. E lembrando que eu tenho meu site também, tem meu Instagram, então a gente tem fontes de informação no site, eu tenho muito artigo, que é o www.lincolnandrade.com.br, né? Então a gente tem bastante informação e a gente gosta de fazer esse trabalho. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, que nos ajuda aqui a fazer o canal crescer e que a gente possa levar informações para mais pessoas. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.